Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Se não fosse a invenção do satélite, você não estaria assistindo o Salto para o Futuro ao vivo. Mais do que as utilizações no campo da comunicação, o satélite tem se tornado um instrumento cada vez mais importante no dia a dia. Agricultura, comércio exterior, cartografia e meteorologia são algumas das áreas que exploram a tecnologia e os recursos disponibilizados pelos satélites. No programa de hoje, vamos discutir essa tecnologia e suas aplicações. Participam do debate Petrônio Noronha de Souza, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e consultor desta série. Elisa Saeta, orientadora de Ciências da Secretaria de Educação de São José dos Campos, e Raimundo Nonato Mussi, assessor técnico-científico da Agência Espacial Brasileira. E você também pode participar do debate. Ligue para 0800 21 6689. Para mandar suas perguntas por fax, anote o nosso número: 0 código da operadora 21 2232 3271. Se preferir usar a internet, o nosso e-mail é salto@tvebrasil.com.br. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado em 1961. Hoje, ele é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O INPE é o centro de referência do país no campo das atividades voltadas para ciências espaciais, desenvolvimento de satélites e suas aplicações. O centro de visitantes do Instituto recebe cerca de 12 mil pessoas por ano. Conhecer as atividades do Instituto foi o objetivo da visita de uma turma de alunos de uma escola de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Durante a visita, os alunos da Escola Estadual Professora Aparecida Cursino conheceram um pouco mais sobre as áreas de atuação do INPE. Aqui eu vou estar mostrando para vocês as áreas de atuação do INPE. A gente trabalha com a ciência, com aplicações, com tecnologia e educação. As atividades do Instituto se concentram em 3 áreas: a científica, a área de aplicações e a área de engenharia, que desenvolve sistemas e tecnologias espaciais para satélites. Aliás, no passeio pelas instalações do INPE, os pequenos visitantes também puderam ver a réplica de um dos satélites desenvolvidos no Instituto. O primeiro já está há 13 anos em órbita e o segundo já está há quase 8. O Brasil já construiu satélites para a coleta de dados ambientais e satélites de observação de recursos terrestres. O Laboratório de Integração e Testes é responsável pela construção desses satélites. Ele tem a função de efetivar todos os trabalhos ligados à integração, montagem e testes ambientais dos satélites e outros equipamentos ou naves ou veículos espaciais. Testes de vibração, choque, testes de temperatura sob vácuo, compatibilidade eletromagnética, testes elétricos e também funções de integração do próprio satélite. Durante a visita, as crianças descobriram como é feito o controle dos satélites que estão em órbita e também souberam que os satélites Sivers coletam imagens do planeta. Consegue tirar foto de outro país. De outro país e de todo o planeta, Matheus. As imagens de satélite foram usadas, por exemplo, na construção desse grande globo que fica no centro de visitantes do INPE. Eu gostei mais do globo, né? Porque só existe 2 no mundo e ele é bem grande. E dos foguetes também, que eles são muito rápidos e além disso eles são muito perigosos. Eu acho que a visita ela foi muito didática porque ela mostrou que o uso do satélite ele não é só nas telecomunicações, ele está presente em todas as partes da vida do homem, né? Principalmente na agricultura, na meteorologia. Então ele veio agregar mais ideias, mais informações, o que a gente já conhecia. Para a diretora da escola, promover a aproximação entre as crianças e a cultura aeroespacial é um importante papel da escola. E aproximar também a ciência da vida prática das pessoas. Mostrar para as crianças que, sem ciência, a nossa vida do dia a dia ela fica muito mais complicada. Bom, começando o Salto para o Futuro de hoje, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença, pela participação no programa.
Petrônio Noronha de Souza atua no programa AEB Escola desde o início, sendo o responsável pelo módulo Satélites e Plataformas Espaciais, que é regularmente ministrado na ação de formação continuada de professores. O Petrônio ocupou de 1998 a 2005 a gerência no INPE do Programa Brasileiro para a Estação Espacial Internacional, que é um programa desenvolvido junto à NASA e à Agência Espacial Brasileira. Petrônio, a gente viu ali na reportagem a professora dizendo que o uso dos satélites não acontece só na área das telecomunicações, da importância de conscientizar os alunos para esse fato. Quais são, então, as outras principais funções dos satélites atualmente? Boa noite, Murilo. Satélites hoje são instrumentos tecnológicos, basicamente, construídos com o propósito de fornecerem serviços e informações. Como serviços, nós temos os serviços de telecomunicações, navegação, por exemplo, informações, meteorologia, a observação da Terra, informações sobre o universo, informações sobre a atmosfera, ou seja, eles fornecem ao homem e à sociedade moderna informações e serviços que hoje integram de uma forma plena, de uma forma completa, as nossas atividades econômicas, sociais e de estudo e de desenvolvimento. Quer dizer, essa aplicação na área, por exemplo, da agricultura, o presidente da Agência Espacial Brasileira nos deu uma entrevista, a gente exibiu no primeiro programa dessa série, e ele dizia exatamente isso. A partir da análise desses dados coletados por satélite, você pode observar, por exemplo, a colheita de um determinado produto num outro país e assim você conduzir ali a sua produção agrícola para buscar um melhor negócio, né? Perfeitamente, isso pode ser feito, a estimativa de safras, o conhecimento de quão saudável uma dada cultura está, tentar determinar as melhores áreas para plantio, as áreas que devem ser preservadas, a situação de rios e lagos, tudo isso é possível através de uma das técnicas que é a chamada observação da Terra, um dos serviços providos por satélites. Ok. Raimundo Mussi, nosso segundo convidado, é assessor especial do presidente da Agência Espacial Brasileira. Raimundo exerceu a função de gerente da Missão Centenário. Ele é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação no Massachusetts Institute of Technology. Raimundo, qual a avaliação da Agência Espacial Brasileira para a Missão Centenário? Boa noite, Murilo. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que a Missão Centenário é uma decorrência de uma programação que se iniciou há 7 anos passados. Não é alguma coisa que foi feita na última hora. Nós já estávamos com um grupo de cientistas já preparando experimentos para serem realizados em ambientes de microgravidade. Isso foi feito. Dos 8 experimentos, 6 foram desenvolvidos por cientistas de instituições brasileiras dentro do programa de microgravidade. Durante a preparação, nós tivemos uma transferência de tecnologia muito grande, como dentro da minha experiência de alguns anos nesta área, não conheço. Foi que recebemos de técnicos russos como preparar experimentos para embarcar em satélite, ou seja, uma nave, que a ISS não deixa de ser um satélite. ISS, só traduzindo para o professor, é a Estação Espacial Internacional. Tripulados, que são regras de segurança muito rígidas, e foi um aprendizado na preparação. Agora eu diria que teve um efeito, digamos assim, lateral, que eu acho que foi muito importante. Levou o Programa Nacional de Atividades Espaciais ao conhecimento do grande público. Sejam críticas favoráveis, que sejam negativas, o importante é que todos participem na formulação desse programa. As atividades espaciais não têm uma receita pronta para serem desenvolvidas em nenhum país, mesmo nos mais desenvolvidos. E esta participação popular de todos é muito importante. E eu acredito até mesmo que muitos cientistas vão pensar agora em desenvolver outros experimentos para serem realizados em ambientes de microgravidade. Ok. Nossa terceira convidada, Elisa Saeta, é professora de ciências e atua como orientadora da Rede Municipal de São José dos Campos. A Elisa foi uma das coordenadoras do projeto Experimentos Educacionais em Microgravidade da Missão Centenário, lá na Rede Municipal de São José dos Campos. Elisa, eu queria que você contasse para a gente como foi o processo
nesse primeiro momento, porque daqui a pouco a gente vai discutir mais todo esse envolvimento dos alunos lá dessas 4 escolas de São José dos Campos nessa atividade, mas queria que você falasse nesse primeiro momento como foi o processo de preparação dos professores para o ingresso nessas atividades. A gente sabe, a gente já discutiu nos 2 primeiros programas, que os professores tendem a ter um certo receio de trabalhar com essa temática junto aos seus alunos. Como é que vocês fizeram lá em São José? Então, na verdade, Murilo, eu acho assim que o convite foi muito motivador, né? É uma coisa inédita para o país, né? O primeiro astronauta brasileiro viajando para o espaço e uma escola enviar experimentos educacionais, né? No caso, 4 escolas. Então, isso aí, assim, foi um grande desafio para o professor. Então, isso mobilizou, motivou, né, a participar. É um tema novo, né? Acho que a questão espacial é uma coisa assim, é um tema ainda que está um pouco distante da sala de aula no geral, né? Porque a gente não tem uma formação muito específica para esse conhecimento, são conhecimentos novos, né? Mas o desafio e a oportunidade que eu acho que foi o que mobilizou. Quando a gente aceitou o convite, é claro que a gente não deixaria de aceitar, na verdade a gente não tinha muita ideia de todo o trabalho envolvido, né? A gente iniciou o projeto em dezembro, então a gente comprometeu as nossas férias. Quando a gente aceitou, a gente não tinha noção que a gente iria comprometer as férias. Mas como o pessoal estava tão motivado, né? Ninguém sentiu, todo mundo arregaçou as mangas e trabalhou. E esse negócio de férias é interessante porque o professor que está assistindo a gente sabe que férias escolares, para quem está na sala de aula, é uma coisa um pouco sagrada, né? Porque o dia a dia é desgastante, né? Tem todo aquele envolvimento. E a gente conseguiu o envolvimento maravilhoso do grupo, todo mundo muito motivado para o desafio, para a pesquisa, né? Porque uma coisa é você desenvolver um experimento aqui na sala de aula, no seu laboratório. E outra coisa muito diferente é enviar ele para uma estação espacial, uma viagem tripulada, toda uma série de questões de segurança, né, que envolveram esse material, nada podia estar aberto, todo mundo tinha que estar fechado, então tínhamos que pensar bastante. Certo, a gente vai conhecer melhor como funcionou todo esse trabalho daqui a pouquinho no segundo bloco do Salto para o Futuro. Agora, Petrônio, voltando a falar de satélites, tem um grande site na internet que recentemente disponibilizou ferramentas e também alguns programas para que as pessoas tenham acesso a imagens produzidas por satélites de diversas partes do planeta. As pessoas até ficam ali brincando de achar a sua casa, lá de cima de um satélite, enfim, um local de trabalho. Esse tipo de imagem já está disponível? O mundo inteiro já está mapeado dessa forma? Sim, basicamente todo o globo terrestre já foi mapeado, já foi imagiado ou fotografado utilizando essas tecnologias. O que ocorre é que nem todas as regiões foram mapeadas com a mesma resolução ou com o mesmo nível de detalhe. Então é possível encontrar imagens em sites como o que você mencionou, com grande nível de detalhe de algumas cidades, algumas regiões do globo e outras regiões com um menor nível de detalhe. O Brasil, de certa forma, também participa dessa iniciativa através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós conduzimos as atividades junto com a China em colaboração para um satélite de sensoriamento remoto chamado CIBERS, que é um satélite que foi construído em parceria entre as duas nações, que tem por objetivo exatamente esse de imagear a superfície da Terra, e as imagens desse satélite, as imagens do território brasileiro, são disponibilizadas gratuitamente no site do INPE, que é o www.impe.br, e podem ser acessadas por qualquer cidadão, e não apenas as imagens, como também programas que permitem o tratamento dessas imagens. Então essa é uma tendência que veio para ficar e vai ficar cada vez mais ampla a partir de hoje. Certo. Agora, Raimundo, o Petrônio citou a parceria entre o Brasil e China no programa de satélite CIBERS. A China aparece como uma provável futura potência no campo da tecnologia aeroespacial. Gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador qual a importância dessa parceria, então, entre brasileiros e chineses no desenvolvimento desses programas. Olha, a grande importância dessa parceria é que a maioria de outras parcerias há uma desigualdade, ou seja, são países muito mais desenvolvidos e que fazem pequenas parcerias conosco. No caso da China, nós temos praticamente, logicamente que a China nos últimos anos, principalmente em lançadores, até mesmo que fez um voo agora tripulado, ela está mais desenvolvida. Mas ela
não há um desnível tão grande como com outros países. Então, nós podemos efetivamente ter uma colaboração que nós damos algumas coisas para eles, recebemos outras deles, então, efetivamente, a palavra colaboração poderá ser utilizada. Agora, algumas pessoas colocam, inclusive na época da Missão Centenário e também anteriormente, revistas, enfim, especialistas, colocam um pouco em questão essa troca de experiências, essa transferência de tecnologia, porque essa área aeroespacial é encarada pelos países mais desenvolvidos, por muitos países, como uma área também estratégica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Em que medida se dá, de fato, essa transferência de tecnologia? Olha, transferência de tecnologia na área espacial é alguma coisa muito restrita, que, como você disse, há fatores de estratégico utilizando uma nomenclatura do uso dual, ou seja, que também possa ser utilizado para fins militares. É impossível você cortar até onde vai o uso pacífico e onde começa o uso militar. É porque, por exemplo, como dizia o Petrone, a partir do momento que um país está em guerra com outro, se ele tem um satélite que consegue fazer imagens de uma área que ele quer bombardear, é um grande recurso, um poderoso aliado. O satélite espião é tão conhecido que em algumas regiões, aqueles que são espionados sabem até quando ele está passando. Escondem as coisas no momento que eles estão passando e dizem, olha, vai passar o satélite espião. Agora, o que ocorre é o seguinte, há uma transferência, às vezes indireta. Por exemplo, na Missão Centenário não havia nenhum item de transferência de tecnologia. Mas, na realidade, quando nós preparamos os experimentos para voar, nós recebemos muitos ensinamentos dos russos e que, efetivamente, houve uma transferência de tecnologia que não estava nem sequer programada ou mesmo prevista. Certo. Agora, Petrone, ainda em relação a essa questão das imagens dos satélites, nós recebemos aqui um fax do teleposto do SESC de Chapecó, em Santa Catarina. Obrigado à cursista Juliana e Janete, obrigado pela participação. Ela pergunta, gostaríamos de saber como a Agência Espacial Brasileira pode contribuir no combate à violência, tendo em vista as informações que recebem via satélite diariamente. Quer dizer, pelo que você dizia anteriormente, você fica pensando nessa situação, já dá para mapear essas regiões de conflito, por exemplo, aqui no Brasil? Você falava da questão da resolução, da precisão dessas imagens de satélite. Eu não diria que um instrumento como o satélite pode ser utilizado a curtíssimo prazo para o combate à violência. Nós não temos no Brasil tecnologia para isso, nem seria o caso dentro de grandes cidades. Mas ferramentas como a da observação da Terra permitem fazer a observação das cidades e aferir níveis de desenvolvimento humano, aspectos necessários para a melhor alocação do espaço urbano, a diminuição da questão dos problemas com favelas, a distribuição de sistemas de água, de esgoto, ou seja, ferramentas de satélites dão um suporte ao poder público para melhorar a qualidade de vida, que é um dos aspectos absolutamente essenciais no combate à violência, não no curtíssimo prazo, mas no médio e no longo prazo. Ô Murilo, só um minutinho, porque a gente precisa ir agora para o intervalo. Na volta a gente conversa um pouquinho mais. No próximo bloco, vamos saber como experimentos desenvolvidos por alunos de uma escola em São Paulo foram parar na nave Soyuz. Até já!